Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Eu quero falar nessa manhã do poder do romper. E como nós precisamos romper com algumas coisas. E muitas vezes romper não é algo fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo já tinha rompido com algumas coisas. E é interessante falar isso, que a Bíblia vai dizer que nós não devemos andar por vista, nós devemos andar por quê? Por fé. Não dá para andar por vista. O cristão não foi chamado para andar por vista. O cristão foi chamado para caminhar por fé. E 2025, irmãos, começa de uma forma estranha e boa ao mesmo tempo. E eu vou dizer por quê. Há rumores de um povo, há rumores de uma turminha aí que fala que 2025 vai ser um ano complicado, porque o governo está doido, o dólar subiu, isso disparou, isso ficou esquisito. E há rumores de um ano muito difícil, de um ano muito complicado. Mas esses são aqueles que andam por vista. Mas aqueles que andam por fé, aqueles que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam. E nós não andamos por vista. Nós andamos por quê? Por fé. Então, quando nós andamos por fé, nós precisamos de alguns posicionamentos diferentes, que vai exigir que nós venhamos romper com algumas coisas. Quer ouvir uma coisa? Quando a gente olha para a história vai deixar isso claro. Vamos lá, quando a gente olha para Isaac estava vivendo um momento da sua vida que a Bíblia vai dizer, de forma natural, que ele estava passando por uma situação do quê? De escassez. Um momento de adversidade, aonde havia seca, havia situação complicada. E todo mundo falava daquela situação. E todo mundo estava migrando para onde? Para o Egito. Todo mundo estava indo para um lugar aonde a manada estava caminhando. Aqueles que caminham por fé estavam indo numa direção de forma natural. Até que Isaac ouviu da boca do Senhor: não saia desse lugar, fique nesse lugar, porque eu vou fazer a diferença na tua vida. Ei, olha aqui para mim. Isaac teve que o quê? Que romper com aquilo que parecia o correto. Vai ter momentos da tua vida que você não pode caminhar pelaquilo que todo mundo está andando, ou que todo mundo está falando, porque nós não somos de um reino natural, nós somos de um reino espiritual. Isaac ia ter que romper, porque com certeza, irmãos, Isaac, como empresário, ele ouviu alguns conselhos. Cara, você precisa levar esse povo também para lá. Como você vai cuidar desse povo? Como é que você vai fazer? Porque nós, empresários, aqui tem alguns empresários que temos responsabilidades. Muitas vezes, fazer o que todo mundo está fazendo parece o mais correto. Mas quando você tem uma direção da parte de Deus, você não tem que fazer o que é correto, você tem que fazer o que Deus te direciona. Por quê? Porque nós não caminhamos pelo que as pessoas dizem, nós não caminhamos por rumores, nós caminhamos por promessas. Quem caminha por promessa, diga eu. Quem caminha por promessa, diga eu. Vai chegar uma hora que você vai ter que romper com algumas coisas. Abraão, o pai de Isaac, todo mundo conhece a história dele. Você conhece bem. Chegou um momento da história
que Deus disse para Abraão o quê? Sai do meio da tua. Chegou uma hora que Abraão precisava romper, sabe com o quê? Com a tradição. Deus tinha chamado Tera, se você ler a história, você vai ver. O primeiro que foi chamado para ir em direção à terra prometida não foi Abraão, foi o seu pai, Tera. Mas Tera parou no meio do caminho. Tera parou aonde? Tera parou em Harã. Mas Deus não tinha Harã como promessa. Então Deus levanta o seu filho e diz: olha, sai desse lugar, porque o que eu tenho para você não é aqui. Chegou um momento que Abraão também teve que romper com o quê? Com aquilo que estava prendendo ele. Vai ter momento da sua vida, se você não romper com algumas tradições, se você não romper com algumas coisas que te prende, você não vai conseguir. Eu falei isso ontem aqui. O meu pai foi um homem maravilhoso em algumas áreas, mas ele também foi um homem que, se eu tivesse seguido os conselhos dele em algumas áreas, se eu tivesse seguido o que ele me ensinou, hoje eu não estaria aqui. Eu amo meu pai, eu respeito meu pai, mas houve um momento da minha vida que eu disse: meu pai, o mapa que o Senhor tem não é o mapa que Deus tem para a minha vida. Eu estou rompendo com essa situação, porque eu vou seguir o modelo de Deus para a minha vida. É romper. Vai ter que romper. Se você quer chegar aonde Deus tem para a sua vida, quer ouvir uma coisa? José do Egito. Você conhece a história. Um menino maravilhoso, que Deus começa a trabalhar na vida dele, começa toda uma história. Só que ele fica o quê? 13 anos como o quê? Como escravo. 13 anos, mas Deus tinha algo muito maior para aquele homem, para que ele pudesse chegar e se tornar o grande governador. Não, ele não podia chegar lá com uma mente de escravo. Ei, olha aqui para mim, queridos. Aonde Deus quer te levar, se você não mudar a sua forma de pensar, não tem como Deus te estabelecer. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Ei, olha aqui para mim. José era uma bênção, um menino maravilhoso, mas ele estava sendo moldado com uma mentalidade de escravo, e não dá para ser governador com uma mente de escravo. Chegou uma hora que ele precisava romper com tudo aquilo que prendia, com tudo aquilo que impedia ele de viver o que Deus tinha chamado ele para viver. Quem está entendendo, diga eu. Pedro, você conhece a história do Pedro? Quem não conhece a história do Pedro? E eu quero me aprofundar um pouquinho mais na história do Pedro. Para Pedro viver o que ele tinha para viver, ele teve que romper com o quê? Com medo. Porque se ele quisesse viver algo em Deus, ele tinha que romper com o quê? Com o medo de descer do barco, irmãos. Tem pessoas que até hoje, com colete, com tudo, tem medo de entrar na água. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Se o medo, se o sentimento de medo tem sido o fator ponderante para você tomar uma decisão, você está com um problema. Se o medo tem sido o balizador para você tomar uma decisão, como que Deus vai te estabelecer dentro daquilo que Ele quer que você viva? Percebe que em algum momento da vida, todos nós vamos ter que romper com alguma coisa. Eu tive que romper com algumas áreas, eu tive que romper com algumas tradições, eu tive que romper com pessoas, porque para o lugar aonde Deus estava me levando, não cabia certas pessoas, não cabia certas amizades, não cabia pessoas. No momento parecia que eu estava sendo ingrato, no momento parecia que agora eu estava sendo soberbo, até que Deus falou para mim: meu filho, você não está sendo ingrato, você não está sendo soberbo, eles só não entenderam aquilo que você já entendeu, porque aonde eu vou te levar, não é todo mundo que vai entender. Quem está entendendo, diga eu. Aonde você quer chegar? Qual é a área da sua vida que precisa romper? João 10 vai falar uma frase fantástica, né, que todo mundo conhece. O ladrão veio para matar, roubar e o quê? E Jesus disse assim: eu vim para quê? Vida e vida em?
Quantos anos Jesus começou o seu ministério? Com quantos anos? 30. Então 30 anos da vida de Jesus, ele foi o quê? Carpinteiro. Imagine se Jesus tivesse aceitado a mentalidade de ser um carpinteiro. E não estou falando mal dos carpinteiros. Glória a Deus pelos nossos carpinteiros, pelos nossos marceneiros. Mas Jesus entendeu que ele não tinha nascido para ser o quê? Ei, está na hora de você romper com algumas coisas, porque você é muito maior do que você pensa. Jesus já pensou com 30 anos, tivesse virado para o pai e disse assim: pai, até que não está ruim a situação, eu acho que eu vou continuar na carpintaria. Se Jesus não tivesse expandido a sua mentalidade, se ele não tivesse mantido o foco, imagine o que seria de nós hoje. Percebe que vai ter momentos da nossa vida que a gente vai ter que entender que eu não sou aquilo que muitas vezes eu estou fazendo. Eu já passei em algumas profissões, como todo mundo quando começa. Você começa numa área e de repente você está caminhando e aí você fala: não, isso aqui é o que eu vou fazer para o resto da minha vida. Quem já passou por isso? Só eu. De repente você vai vendo que Deus tem mais, que dá para ir mais fundo. Só que a gente precisa sair desse lugar de comodismo, sair desse lugar. Se você quer expandir, se você quer crescer, se você, olha aqui para mim, deixa Deus ministrar teu coração. Quem quer honrar Deus aqui? Não, estou perguntando sério, quem quer honrar Deus aqui? Sabe como você honra Deus? A forma mais profunda que o Espírito Santo falou comigo para honrar Ele, não é quando eu o adoro, ainda que nós devemos o adorar. Não é quando eu dizimo, ainda que eu devo dizimar. Não é quando eu oferto, ainda que eu devo ofertar. E eu falei: Senhor, como que eu te honro? Ele falou assim: se tornando aquilo que eu morri para você ser. Eu vou repetir isso. A forma mais profunda de você honrar Deus é se tornando aquilo que Ele diz que você é. Porque enquanto você, eu, nós, não nos tornarmos aquilo que Ele diz que nós somos, nós não entendemos ainda. Enquanto eu não entender na essência, na profundidade, aquilo que Ele diz que eu sou, eu nunca vou viver a plenitude daquilo que Ele diz que eu sou. Presta atenção, irmãos. Qual é a área que precisa expandir na tua vida? Até porque tudo que você foca, expande, sim ou não? Tudo que você foca, expande. E tudo que você foca exige o quê? Energia, dedicação, sim ou não? Então esse mês é uma grande oportunidade de você buscar em Deus a direção, de fazer uma revisão de vida, como foi colocado ontem, para entender o que Deus tem para a sua vida, para que você se torne aquilo que Ele disse que você é. Se eu perguntasse o que você é, talvez você diria: eu sou empresário, eu sou um enfermeiro, eu sou um pedreiro, eu sou um mecânico. Não, você não é isso. Isso é o que você faz. Quem é você na sua essência? Quem eu sou? Eu preciso entender isso na minha essência. Deus nos chamou para viver algo maior, algo extraordinário. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga eu. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, quando a gente entende isso, tudo muda. Eu vou adiantar aqui, porque esse relógio voa, sim ou não? Irmão, então o grande desafio da humanidade, olha aqui para mim. O grande desafio da humanidade sempre foi e sempre será o quê? Se ver como Deus o vê. Se ver
como Deus o vê. Como você se vê? Amanda perguntou para mim, pastor, qual o tema da mensagem? Tem algum versículo específico? Eu falei, tem. Provérbios 23, 7. Assim como o homem imagina na sua mente, assim ele é. Porque como o homem pensa, assim como o homem pensa, assim como o homem imagina. Irmãos, Deus não é do tamanho da sua mente, mas Ele não vai fazer além daquilo que você crê. Não, eu vou repetir isso, você precisa entender isso. Deus não é do tamanho da sua mente, mas Ele não vai fazer além daquilo que você crê. Aonde? Se você não expandir a tua forma de pensar, se você não expandir a tua forma de ver, se você não expandir a tua forma de imaginar, se você acredita que não pode, né? Já dizia Henry Ford, ele ficou famoso por uma frase que está na Bíblia: se você acredita que você pode, você pode. Se você acredita que não pode, você não pode. Não tem certo, não tem errado. Sabe o que tem? É a forma de você imaginar, é a forma de você crer, é a forma, irmãos, presta atenção, a fé honra a Deus, e Deus honra o quê? Deus honra a fé, e a fé honra Deus. Repita comigo: Deus honra a fé honra a Deus. Olha aqui para mim, fé é comportamento. Fé é um comportamento. O meu comportamento revela o meu nível de fé, e o meu nível de fé revela o quê? O meu comportamento. É muito fácil você saber se uma pessoa tem fé, é a forma com que ela se comporta. Agora, se eu não expandir a minha forma de pensar, irmãos, se eu não mudar a minha forma de pensar, como que eu me vejo? Porque eu preciso entender o que, pastor? Eu preciso entender como Deus me vê. Porque o dia que você se vê como Deus se vê, você se torna um imparável, você se torna um conquistador, você se torna uma mulher que vai ser e fazer a diferença. Dá um glória a Deus aí, irmão. Quem quer fazer a diferença aí? O que Jeremias 29 falou? Verso 11: o Senhor dizendo, eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, plano de paz e não de mal, para vos dar o quê? O quê? O fim que desejas. Olha aqui para mim, Deus pegou tudo isso e colocou na tua mão e falou assim: que jeito você quer terminar? Qual é a forma que você quer viver? Irmãos, olha aqui para mim, presta atenção, deixa Deus ministrar teu coração. Olha aqui, deixa Deus falar com você. Sabe que quando Jesus foi para a cruz, Ele não só resolveu o pecado do Adão. Quando Jesus foi na cruz, Ele pagou o pecado que o Adão fez, que trouxe toda a consequência para a humanidade. Mas Ele não só pagou o pecado, mas Ele nos habilitou para viver um futuro extraordinário. Olha aqui para mim, presta atenção, irmãos. A certeza de um futuro abençoado não está no que eu vou fazer amanhã. Não, pastor, não. A certeza que eu tenho, que eu vou viver, e que eu estou vivendo, e que eu vou viver uma vida abençoada, está na consciência do que Cristo fez no passado. Você vai ter que entender isso, senão eu vou tacar um microfone na tua cabeça. Presta atenção. A gente está pensando que o que vai me garantir um futuro abençoado é o esforço que eu estou fazendo hoje. E por favor, não estou falando que você não tem que fazer a sua parte, mas o que vai me garantir uma vida plena
não é o quanto eu me esforço, mas é o quanto eu tenho consciência do que Cristo conquistou. Na origem, está tudo pronto. Essa consciência de plenitude me habilita. Para quê, pastor? Para me tornar o que a Bíblia diz que eu sou. Irmão, quando você entende isso, quando você acorda de manhã, o capeta fala: meu Deus, acordou alguém que vai me dar problema. Conta para ninguém não, mas ainda tem crente que tem medo do diabo. Ai, pastor, o senhor está subestimando o diabo? Não, você que está subestimando quem Cristo é. Ei, olha aqui para mim, por favor. Tem gente que está dando para o diabo uma força que ele não tem. Tem gente que está falando de batalha espiritual como se ainda existia uma guerra. De um lado Deus, do outro o diabo, lutando para ver quem vai vencer. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa guerra já foi vencida. Ei, Jesus nos deu um inimigo caído, vencido. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Dão glória a Deus aí, irmão. Irmão, se eu fosse o seu, eu já tinha levantado e saído correndo aqui. Eu estou empolgado, irmão. Irmão, o dia que eu descobri essa verdade, tudo mudou na minha vida. Tudo mudou na minha vida. Quando você tem a sua identidade restaurada, irmãos. Quando você descobre quem você é, você descobre quem o diabo não é. Certa feita Jesus estava passando, você conhece a história. Jesus falou assim, é necessário que eu passe em Gadara. Ali viu um homem, vocês conhecem a história. Que ele estava preso. E quando Jesus chega, aquele endemoniado até então, ele dá um grito, dizendo assim: viestes, o quê? O quê? Fala aí, gente, pode falar. Peraí, quem estava atormentando quem? Vamos entender, irmãos. Quando Jesus chega, quem estava atormentando quem? O diabo atormentou Jesus ou Jesus atormentou o diabo? Pode falar, irmão, não tem medo não. Filho do Deus Altíssimo, vieste nos atormentar. Percebe que quando você sabe quem você é, você mostra para o diabo quem ele não é. Percebe o posicionamento. Pastor, mas Jesus é o Filho de Deus e você é quem? Não, presta atenção, irmãos. Se Jesus é o Filho de Deus, e a Bíblia vai dizer que Ele era o unigênito, mas quando Ele morreu e ressuscitou, Ele se tornou o quê? Primogênito entre muitos irmãos. Então, Ele é o primeiro de uma grande família. Olha aqui para mim, deixa Deus ministrar teu coração, irmãos. O dia que você entregou a sua vida para Jesus e você nasceu de novo, você se tornou uma nova criatura. Na terra eu tenho o DNA do meu pai, mas no Espírito eu tenho o DNA de Deus. Agora eu faço parte da família de Deus. Irmão, deixa Deus ministrar teu coração. E por favor, pega isso no Espírito. A Bíblia diz que eu posso crescer na graça e no conhecimento, pastor Ricardo, e devemos crescer. Você estuda muito, eu estudo muito para poder chegar onde eu cheguei. Crescer na graça e no conhecimento, mas a Bíblia não fala para você crescer na justiça. Não tem como crescer na justiça, Ricardo. Sabe por quê, irmãos? 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele se tornou pecado, para que nele eu me tornasse
a justiça, a justiça, a justiça de Deus. Olha aqui para mim, deixa eu traduzir para você entender isso. Olha aqui, presta atenção, deixa Deus militar teu coração. Assim como Jesus é, somos nós também, diz a Bíblia. Isso não é uma heresia, é a Bíblia, Ricardo. Presta atenção. Assim como Jesus é, somos nós também, João vai falar. Presta atenção, eu devo crescer na graça, eu devo crescer no conhecimento, mas a mesma graça de justiça, para mim que aceitei Jesus há 25 anos, o Ricardo que tem até mais tempo que eu, e se tiver alguém mais tempo aqui, e alguém que vai aceitar Jesus ainda hoje, a mesma justiça que está sobre a minha vida, é a mesma justiça para quem vai aceitar Jesus hoje. Não tem como você crescer naquilo que já é pleno. A justiça que você carrega não é a sua. Por isso que quando você entende quem você é, o diabo olha e passa mal. Por isso que o diabo, ele faz de tudo para que as pessoas não tenham o quê? Conhecimento. João 8,32, o dia que Jesus ministrou isso para mim, eu falei, Jesus, irmão, por favor, eu creio em libertação, mas a gente precisa crer em libertação da forma correta. E eu fui fazer alguns cursos que eu falei assim, Senhor, me ajuda, ensina esse povo aí, eu preciso entender. Até o dia que Jesus falou assim para mim, a maior libertação é João 8,32. Conhecereis a verdade. Conhecereis a verdade. Quando você conhece a verdade, nada mais te prende. Ei, tem muita gente gastando tempo para conhecer o falso, em vez de gastar tempo para aprender o verdadeiro, Ricardo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu tempo está acabando, meu Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, presta atenção. Quando eu entendo quem eu sou, eu não acordo pela manhã preocupado em não pecar. Quando eu entendo quem eu sou, eu acordo pela manhã querendo estar com Ele. Porque quando eu estou com Ele, a última coisa que eu quero é pecar. Eu falei isso para o Ricardo hoje. Eu demorei para ir para Jesus, irmão. Pensa num cara difícil. Mas o dia que eu fui para Jesus, irmãos, eu fui de corpo, alma, espírito, osso, tutano, cabelo. Na época eu tinha, eu fui com tudo. Eu falei, eu não quero outro lugar. Eu quero Ele. Sabe, por favor, não me interprete mal. Eu tenho dificuldade de entender algumas pessoas que falam que se desviaram. Porque eu não acredito que alguém pode se desviar quando encontra com Ele. Ah, pastor, mas e o filho pródigo? A Bíblia diz que ele desviou. A Bíblia diz, esse é meu filho que estava morto. Porque eu era um filho que estava morto, Ricardo. Eu era um filho que estava morto. Até que Jesus me encontrou. Presta atenção, irmãos, há uma grande diferença daquele que está morto. Esse é meu filho, ele estava morto e reviveu. Entende? Eu não acredito que alguém encontra com Ele aquele que tem um relacionamento com a presença do Espírito Santo. Quando Pedro foi questionar, Jesus falou assim, se está difícil, vai você também. O que Pedro falou? Senhor, para quem irei? Se só o Senhor tem palavras. Irmão, não tem outro caminho. Eu falo, Jesus me estragou direitinho. Eu não sirvo para outra coisa, eu só sirvo para Ele. Dele, por Ele e para Ele. Entende isso? Eu não tenho outra opção, não tem plano B, não existe, irmãos. Quando você entende quem você é, mas para isso eu tive que romper com algumas coisas, eu tive que romper alguns paradigmas, eu tive que largar algumas coisas, e não foi algo que foi forçado, aconteceu de forma natural, aquilo foi saindo, e quando eu percebi, eu vi o quanto eu já estava livre, porque é assim que Jesus faz. Já foi falado hoje aqui, venha como está.
E é verdade, Jesus fala, venha como está. Mas por amor, Ele não te deixa como você é. Sabe por quê, irmãos? Você quer honrar Deus? A maior desonra que um cristão pode fazer a Deus é não ser aquilo que Ele diz que você é. Se Ele diz que você é santo, se Ele diz que você pode, se Ele diz que você tem, se Ele diz que você é curado, percebe a diferença? Se Ele disse, irmão, e você se comporta de forma diferente, alguém está mentindo, Ricardo. E se eu me comporto de forma diferente do que Ele falou, eu estou dizendo que Ele é o quê? Ele é o quê? Ele mente? A Bíblia diz que o homem pode mentir, o homem pode voltar atrás, mas Deus mente? Passará céus e terra, mas a minha palavra não? Não tem como. Não tem como. Então se Jesus disse que eu posso, eu posso. Se Jesus disse que eu tenho, eu tenho. Se Jesus disse que eu sou santo, eu sou santo. Se Jesus diz que é para mim, não, você precisa reagir isso, irmão. Isso é Deus está falando com alguém aqui, não é possível. Eu estou de frente de uma igreja que entende a verdade de Deus. A forma com que você se vê é a forma que você se comporta. Olha aqui para mim. Está acabando meu tempo, mas eu preciso contar algo aqui. Pedro teve que romper com medo de descer de um barco num momento de uma tempestade. Pedro era um cara, sabia nadar? Claro que sabia, pescador dos bons. Mas eu já passei por isso, eu fui criado no sítio. Alguém que já pegou um vento forte, não tempestade, mas vento forte no rio de barco? Quem já pegou? É desesperador ou não é, irmão? Eu já passei por isso, Ricardo. Chega uma hora, sabe o que você faz para salvar a vida? Não sei se o irmão vai comungar, porque a gente fez isso. Você para de lutar contra as ondas, você libera o barco e deixa ele te levar. Não é isso, irmão? Porque se você continuar lutando contra o barco, ele vira, Ricardo. E no meio do vento, o vento bate, a água levanta, você perde a noção, você não sabe para onde você está indo. E se você tentar, eu estou afirmando, se você tentar, o barco vai virar, é onde dá tragédia, onde muita gente morre. E eu sempre nadei muito bem, muito bem. Hoje, é claro, com 50 anos já não estou nadando mais bem, né, irmão? Mas cansei de nadar 2.000 quilômetros, cansei, 2.000 metros, nadava o pé nas costas. Mas diante de um momento como esse, você precisa ter sabedoria. Libera o barco e deixa ele te levar. A hora que parar, você vê o que acontece. Não é isso, irmão? Pedro sabia disso, irmão. E a Bíblia vai dizer que ali havia uma tempestade. Não vou nem entrar no mérito para você discernir o que é a tempestade de Deus e o que é a tempestade que você do diabo. Porque tem tempestade que é do diabo. Tem tempestade que é de Deus. Tem, pastor? Tem. Jonatas criou uma tempestade. Pela desobediência, Deus criou uma tempestade para levar ele de volta para o propósito. Ali havia uma tempestade, Jesus repreendeu. O filho jamais repreenderia algo que o pai fez. Quem está entendendo? Então, como que eu sei que era do diabo? Porque o filho se posicionou contra. Ali ficou claro, mas não é nesse mérito que eu quero entrar. Pedro, sabendo do posicionamento de um pescador experiente, ele sabia que se ele se lançasse na tempestade, ele ia ter problema. Ele ia ter problema. Então ele teve que vencer o medo. Porque ele provocou algo. Falou, se é o Senhor, manda. Jesus não podia mentir. Jesus não falou para ele ir. Mas Jesus falou o quê? Vem. Sou eu.
E ele andou sobre a palavra do mestre. Ele não andou sobre as águas, ele andou sobre uma palavra. Sabe o que fez eu me tornar pastor? Foi uma palavra que Jesus me deu. O dia que Jesus falou assim para mim: Ricardo, você acredita que o homem pode te dar a vida que você quer, e você não acredita que eu posso dar a vida que você merece? Aquele dia eu disse para minha esposa: vou botar fogo nas carroças, vou matar o gado, vamos fazer um churrasco, quem vai cuidar de nós é Deus. Eu fiz isso, irmão. Eu falei, cara, se o homem pode fazer, Deus é muito maior. Mas o que eu quero chegar num ponto é o seguinte, eu tenho 5 minutos para finalizar. Olha aqui para mim. Pedro, com a sua mentalidade de pescador. Imagine, olha aqui para mim, usa a sua criatividade agora. Imagine alguém chegando para Pedro, 5 anos, Ricardo, antes de Jesus dizer para ele: Pedro, larga tudo e me segue. Imagine 5 anos antes da história, alguém chegasse para Pedro e dissesse assim: Pedro, vou dizer uma coisa para você, daqui 5 anos, você vai ter um encontro com Jesus. Jesus vai te chamar para o ministério. Cara, você vai ser um dos maiores apóstolos de Jesus. Pedro, vai ser algo surreal. Você vai ser tão usado por Deus, Pedro, que na tua primeira pregação, Pedro, 3.000 almas vai se converter, Pedro. E não vai parar por aí, Pedro. O negócio vai ser tão louco que você vai ter uma consciência tão grande de quem Deus é e de quem Ele te tornou, que na hora que você estiver andando pela praça, Pedro, a tua sombra vai começar a curar pessoas. Será que Pedro ia pular de alegria? Sim ou não? Não. Pedro ia falar, sabe o quê? Você está louco, você bebeu, você está muito louco. Eu sou pescador de peixe. Pastor, o senhor falaria isso? Falaria, eu estou de frente de vocês afirmando, porque a minha esposa, a primeira vez que usada por Deus, falou assim: eu vejo você pregando para uma multidão, Deus vai usar a tua vida, você vai ser um pastor, e começou a profetizar na minha vida. Eu falei, tá louca, eu bebo, ela fica louca, pirou o cabeção. O que estão dando lá na água dessa igreja? Rapaz, eu gasto uma fortuna para ficar chapado. E essa mulher chega chapada e não gasta nada. Tá louca? Meu pai, sitiante, aí não aguentava, né, irmão? Já sei, meu bem, vou comprar umas ovelhinhas, boto lá no sítio. E eu viro o pastor de ovelhas zoando com a cara dela. Ela falava, pode rir, pode zoar, Jesus vai te pegar. E eu falava, tá amarrado. Homem me pegar, tá louca? E ela falava, porque Deus me mostrou, porque Deus me revelou. Sabe por que eu falava que ela estava louca? Sabe por que Pedro falava? Sabe por que Pedro ia falar que alguém estava louco? Porque eu estava vendo com a minha mente natural. E o homem natural não discerne as coisas espirituais. Sabe por que eu dizia que a minha mulher era louca? Porque ela estava vendo com os olhos espirituais, e eu estava vendo com os meus olhos carnais. Assim como o homem imagina, assim como o homem se vê. Ei, eu vim aqui nessa manhã, cara, para ser um canal de Deus, para te arrancar desse lugar. Quantas promessas Deus já fez para você, e você ainda se vê desqualificado, você ainda não se vê preparado. Como o Ricardo falou, você está esperando criar asa para fazer alguma coisa.
Sabe o que acontece, irmãos? O diabo, onde ele mais prende as pessoas, é no senso de indignidade. Porque uma pessoa que não se vê digno, ela não se vê merecedor sequer de ter uma vida boa. Ela sequer se vê merecedora de comprar uma roupa boa. Ela sequer se vê merecedora de ter um carro bom. Porque às vezes você fala, cara, Deus tem o melhor para você. Ah não precisa. Precisa sim. Eu não estou falando de ser soberbo. Eu estou falando de você se tornar o que Jesus diz que você é. Pelo amor de Deus, de pé. Pelo amor de Deus, não anule o que Jesus conquistou a preço de sangue. Não anule o que Jesus conquistou, entregando a vida. Pelo amor de Deus. Olha aqui para mim. Aquele homem endemoniado. Jesus chega e dá uma ordem: sai dele. A Bíblia diz que ele teve o seu juízo restaurado. Agora ele entendeu quem ele era. E sabe o que vai acontecer quando você entende quem você é? A Bíblia vai dizer que agora, Ricardo, ele é levantado para ganhar uma decápole. Você sabe muito bem o que é uma decápole. Aquele homem é levantado para ser um pastor de 10 cidades. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que o nível da oposição que você enfrenta está relacionado àquilo que Deus quer fazer com você. Eu sei as lutas que eu passo. Eu sei o que eu estou passando, Ricardo. Eu sei o que eu estou enfrentando. Um dia eu vou voltar aqui e eu vou poder contar por completo. Você vai lembrar desse dia. E eu vou poder falar por completo o que eu estou passando. Mas eu sei que o que eu estou passando não se compara com aquilo que Deus tem para minha vida, com aquilo que Deus tem para minha família, com aquilo que Deus está fazendo em mim e que vai fazer através de mim. Porque o que Deus tem é maior. O que Deus tem não se compara, não se compara, não se compara. Mas é porque eu entendi quem eu sou. Eu entendi. Então tá tudo bem. Ter oposição tá tudo bem. O problema é se o diabo tivesse me patrocinando. Enquanto o diabo está sendo opositor, isso mostra que eu estou no caminho certo. Enquanto o diabo está se levantando, tá tudo bem. Porque se eu tenho um opositor, mas Deus está comigo, tá tudo bem. O problema é se você tem um opositor e você não tem Deus. Aí você tem um problema. Quer ouvir uma coisa? Se você está passando por uma doença, mas você tem Jesus, tá tudo bem. Jesus te cura. O problema é um doente sem Jesus. Se você tem um problema, mas você tem Cristo, tá tudo bem. Esse problema vai passar. Irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham uma fornalha acesa, mas tinha Jesus com eles. Tá tudo bem. O problema é uma fornalha sem Jesus. O problema é enfrentar um leão sem a presença de Deus. O problema é você enfrentar um Golias sem a consciência de Deus. O problema é você subir um monte para enfrentar 450 profetas de Baal sem a consciência de Deus com você. Mas se você sabe quem você é, se você entende quem você é, você faz como Eliseu falou. Quando ele acorda pela manhã, o moço está desesperado, porque havia carros, cavalos, havia um monte de gente em volta dele. Eliseu não ficou apavorado, pelo contrário, a oração dele foi: Senhor, abre os olhos do moço, para que ele possa ver que mais são os que estão conosco do que aqueles que estão contra mim. Ei, eu vim aqui nessa manhã para ser um canal para destravar a tua vida.
Só que para isso, irmão, você vai ter que fazer aquilo que só você pode fazer. Eu posso orar por você, mas eu não posso orar. Eu posso orar para você, mas eu não posso orar por você. Eu posso te convidar a vir aqui na frente, mas eu não posso ser os seus pés para vir aqui na frente. Mas se você entendeu isso e você quer receber uma oração, sai do seu lugar, querido. Talvez esse seja o momento de um destrave, seja o momento de algo acontecer, de marcar sua vida, de marcar sua história. Esse é o momento que Deus preparou para algo grande acontecer, algo novo acontecer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Saia do teu lugar, com fé, com fé, com fé, com fé.